Graça e paz, meus irmãos. Estamos nós aqui para mais uma aula do nosso Panorama Bíblico, aula de número 56, né? Já se foram aí muitas horas de trabalho, seja de preparação do conteúdo, de gravação, edição de vídeo, e tudo isso procurando abençoar a sua vida e te enriquecer no que diz respeito ao teu conhecimento das Escrituras. E a nossa expectativa é de que isso esteja acontecendo, que esse é o propósito. Abençoar a tua vida e que você também possa compartilhar desse conteúdo se você está sendo abençoado, está sendo alimentado para outras pessoas, para que elas também possam crescer aí no seu conhecimento bíblico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Efésios, a carta aos Efésios, a carta que para alguns é conhecida como a rainha das epístolas, né? A mais sublime de todas as cartas ou documentos na literatura humana. Como eu já disse aqui, o autor da carta aos Efésios é o apóstolo Paulo. E nós vamos ver isso dentro da própria carta. No primeiro versículo do capítulo 1, Paulo inicia a sua escrita dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Também no capítulo 3, verso 1, nós podemos ler: Por esta razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Não há nenhuma dúvida, né, de que Paulo é o autor, né, o escritor da carta aos Efésios. Ele fez isso por volta do ano 60 depois de Cristo. Essa é uma daquelas 4 cartas que Paulo escreveu enquanto estava encarcerado em Roma, conhecida aí como as cartas da prisão. E o tema do livro, o tema central da carta, melhor dizendo, é o desenvolvimento da vida e da prática cristã. E mais à frente nós vamos falar então um pouco sobre isso, o desenvolvimento da vida e a prática cristã. E o propósito do livro, o propósito da carta era motivar os crentes a viverem em amor e unidade no corpo de Cristo. E também mostrar que o propósito eterno de Deus era de estabelecer e completar o seu corpo, a igreja de Cristo. Quando nós olhamos para a carta aos Efésios, nós encontramos 2 divisões. Os 3 primeiros capítulos do livro ou da carta trata-se de um assunto e os outros 3 últimos capítulos da carta, Paulo vai tratar de um outro assunto. Então, a primeira parte aí nós podemos chamar de posição do cristão. Efésios capítulo 1, o verso 1 até Efésios capítulo 3, o versículo de número 21. Nessa primeira divisão, o apóstolo Paulo vai trabalhar os status daquele que nasceu de novo, os status de um cristão, né? E para o nosso tempo, status é algo tão importante que muito se fala, né? E Paulo, na sua primeira carta, na sua primeira metade da carta, ele vai então trabalhar algumas verdades posicionais daqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero ler com os irmãos o texto de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso de número 8. O apóstolo Paulo diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Verso 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Então Paulo vai começar falando de algumas verdades posicionais, né? A questão do nosso status em Cristo Jesus. Aquele que nasceu de novo, ele já é abençoado nas regiões celestiais. Aquele que nasceu de novo é alguém que é adotado por Deus como filho, é alguém que teve os seus pecados perdoados, que obteve pelo sangue de Cristo a redenção. Então essa é alguma das verdades com relação aos status daquele que nasceu de novo. Mas na segunda metade da sua carta, Paulo começa então a falar da prática ou da conduta cristã. E é muito interessante que no capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo começa: Por isso eu,
Em outras palavras, já que tudo isso é verdade, já que nós temos todos esses benefícios da conversão, da fé em Cristo Jesus, a gente precisa se portar de uma outra maneira. O verso 1 do capítulo 4 ele vai dizer: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da salvação a que foram chamados. Daqui para frente, Paulo vai trabalhar a prática, a conduta cristã, estando ela ligada a todos os benefícios que aquele que nasceu de novo recebe de Cristo Jesus. Vejamos então algumas características e ênfases da carta de Paulo aos Efésios. E primeiro, ela é uma carta circular, o que quer dizer que esta carta não foi especificamente escrita para os Efésios. Essa carta era uma encíclica doutrinária, uma carta doutrinária que deveria circular entre as igrejas da Ásia Menor. Muito provavelmente a igreja de Éfeso tenha sido a primeira igreja a receber dessa carta, mas o objetivo é de que essa carta circulasse ali naquele setor, naquela área onde havia algumas igrejas existentes. Alguns manuscritos mais antigos, eles não trazem duas palavras que nós lemos no primeiro versículo. E essas palavras são em Éfeso. Alguns manuscritos, eles omitem essas duas expressões, essas duas palavras, o que também corrobora para o fato de que essa carta muito provavelmente era uma carta circular, né? A carta não trata de problemas de uma igreja específica. O apóstolo Paulo trabalhou em Éfeso durante quase 3 anos e normalmente, quando ele estava escrevendo algo às igrejas em que ele havia trabalhado, ele citava nominalmente nomes de companheiros, de amigos que ele agregou durante o tempo que estava naquela cidade trabalhando. E nós não vamos encontrar na carta aos Éfesos nenhum nome sendo citado, ou uma pessoa sendo citada ali de uma forma mais específica. Nesse caso, acredita-se que Tíquico teria levado várias cartas, várias cópias com um espaço em branco, a fim de que cada cidade, ao receber a carta, ou cada igreja a receber uma carta, incluísse o seu próprio nome no título, que muito provavelmente tem acontecido aqui com a carta a qual nós estamos estudando. Segundo, falta referências pessoais. Como eu já disse aqui, a carta foi escrita para pessoas desconhecidas. E com frequência aparecem as expressões todos ou toda por volta de 51 vezes, mas em nenhum momento Paulo vai citar alguém nominalmente. Terceira característica e ênfase também da carta: Efésios é o único escrito do Novo Testamento em que a palavra igreja significa a igreja universal, mais do que a igreja local. Quase todas as vezes na carta que nós encontramos a palavra igreja, Paulo não está aí se referindo a uma igreja de uma determinada região, mas ele está se referindo ao corpo de Cristo, à reunião dos santos, daqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Quarta característica da carta aos Efésios é a centralidade de Jesus Cristo. A carta ao todo tem 6 capítulos, 155 versículos, e nós podemos encontrar de maneira direta nessa totalidade aí de 155 versículos 47 referências a Jesus Cristo, ou a Cristo Jesus, ou a Cristo, o que mostra que o Cristo está bem presente na carta. A carta é uma carta bem cristocêntrica. Paulo várias vezes vai mencionar Cristo Jesus, vai falar em Cristo, por meio de Cristo, pelo sangue de Cristo, unido a Cristo. Por exemplo, em Efésios 1, versículos 22 e 23, nós podemos ler: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então nós vemos aí a centralidade de Cristo. E quinto, por último, mas não menos importante, nós podemos aí observar que Paulo vai trabalhar a questão da salvação pela fé. E a gente conhece aqui de cor os versículos conhecidos, por exemplo, de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, onde o apóstolo Paulo registrou: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E nós também encontramos o primeiro capítulo, versículo 13. Nele também vocês,
depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Paulo vai trabalhar fortemente e argumentar com relação à fé para a salvação. Paulo vai falar de uma conduta que precisa ser observada na vida daqueles que nasceram de novo, a partir do versículo 4. No entanto, a carta nos deixa muito clara que tudo isso é evidências de um novo nascimento. Tudo isso é resultado de um coração que já depositou a sua fé em Cristo Jesus para a salvação. E aqui nós podemos encerrar com uma aplicação para nós. O novo nascimento não nos garante apenas um novo destino, mas requer de nós um novo estilo de vida, um novo padrão, uma nova forma de pensar, de agir e de viver. Encerramos aqui a nossa aula de número 56. Esperamos que você esteja sendo abençoado com esse panorama bíblico. Não deixe de se inscrever no canal da igreja, seja no YouTube ou no grupo lá no Telegram. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.